Plano de Desenvolvimento Estratégico da Região Metropolitana é debatido na Alerj e plenário aprova prorrogação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal até 2020. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Reduzir a concentração de oportunidades e serviços básicos para que o desenvolvimento chegue a todas as regiões do Estado. Esse é um dos objetivos do Plano Estratégico da Região Metropolitana, que foi tema de audiência pública das comissões da Alerj e do Fórum Permanente do Estado. No encontro para debater os detalhes da retomada do plano estratégico da região metropolitana, foi apresentado um mapa que mostra que 85% dos leitos hospitalares estão concentrados na capital e 75% de empregos na região metropolitana. Hoje tem 75% de empregos. A gente quer que as diretrizes que a gente vai gravar no plano permitam que 60% esteja aqui e 40% no futuro, distribuídos por essas centralidades ou esses polos industriais e logísticos na periferia. No leito hospitalar é a mesma coisa, encontrar um número que seja factível, sem desmontar, sem descaracterizar a importância e o papel da rede estabelecida no Rio, mas no futuro as novas instalações serem distribuídas de modo mais equânime. O coordenador executivo da Câmara Metropolitana de Integração Governamental disse ainda que uma melhor distribuição dos serviços básicos e das oportunidades vai reduzir a sobrecarga do transporte público. Um dos desafios do plano é criar estratégias para que essa hipercentralidade possa ser melhor trabalhada no futuro, ou seja, a gente construir condições para que centralidades, outras, possam ter mais vitalidade e, portanto, evitar que muitas viagens sejam feitas, demandadas para o centro metropolitano, sobrecarregando a infraestrutura de transporte que a gente tem. Segundo, também porque fortalece a capacidade de arrecadação das prefeituras, com os tributos, os impostos, com isso elas podem ter mais capacidade de resposta para as necessidades. Então, equilibra também, né, o nível de governança sobre os problemas. A previsão é que o projeto de lei do Plano Estratégico da Região Metropolitana fique pronto em fevereiro de 2018 para ser votado na Alerj. A região metropolitana é uma só. Não adianta cada município fazer o seu planejamento sem conversar com o do lado. E o governo do estado precisa ser um agente integrador. Daqui surgiram excelentes ideias e o envolvimento da Assembleia Legislativa é fundamental, porque esse plano será apresentado à Assembleia como uma legislação para que os deputados possam, em última instância, validá-lo e aprová-lo. Nada melhor que a Alerj estar envolvida, representando a população desde o início do planejamento. Saber que esses assuntos estão no plano é muito importante. E quanto mais pudesse disseminar esses estudos, melhor ainda. A gente ganha com a participação do máximo de pessoas possível pelo estado do Rio de Janeiro. A CPI da Petrobras ouviu nesta quinta-feira representantes da Federação Nacional dos Petroleiros. Irregularidades nos contratos de licitação e nas parcerias firmadas para a venda de ativos da estatal foram denunciadas à comissão. Segundo a advogada da Federação Nacional dos Petroleiros, o plano de desinvestimento elaborado pela Petrobras cria uma norma para vender ativos sem licitação, favorecendo empresas escolhidas pela própria estatal. Ela citou os casos da venda dos campos de exploração de Baúna, Tartaruga Verde, Iara e Carcará, considerados joias do pré-sal. A proposta para a compra desses campos, dita como vencedora, é de uma empresa australiana que teria apresentado uma parceria falsa para adquirir esses ativos. O caso do complexo petroquímico de Suape, vendido sob a alegação de dar prejuízo à estatal, também foi contestado pela advogada, por ter o potencial de ser o maior polo de poliéster da América. Após o conhecimento dessas práticas, a FNP ajuizou mais de 10 ações contra a Petrobras, a fim de combater esse desmonte. A justificativa dessa sistemática de desinvestimento, desse plano de desinvestimento, seria vender tudo o que não fosse essencial para a Petrobras para investir no pré-sal. Bom,
Essa justificativa ela se desmascara a partir do momento em que estão sendo vendidos 3 campos valiosíssimos do pré-sal, que é o campo de Carcará, é a participação da Petrobras no campo de Lapa e no campo de Iara. Iara hoje tem 5 bilhões de barris de petróleo. É um plano de desinvestimento que é feito sem observância de qualquer lei, porque não segue nenhuma lei, não segue o que determina a Constituição e, ao mesmo tempo, lesivo ao patrimônio público. Para o secretário executivo da FNP, a venda de todos esses ativos, na verdade, é uma tentativa de privatizar a estatal. O termo usado pela Petrobras, desinvestimento, venda de ativos, nada mais está escondendo o pano de fundo, que é o objetivo final, que é privatizar o patrimônio público. O objetivo nosso aqui nessa CPI é demonstrar que ainda está havendo corrupção dentro da Petrobras. Todos os investimentos que existiam nos municípios e nos estados foram retirados. Isso impacta diretamente na economia dos estados e municípios. E para que isso? Simplesmente para não vender nosso patrimônio e acabar com a nossa soberania. O presidente da comissão, deputado Paulo Ramos, criticou a posição do presidente e da direção da Petrobras, que, através de uma liminar, conseguiu com que não seja obrigada a prestar esclarecimentos e nem a enviar documentos à CPI. O parlamentar pretende buscar, junto ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal e à Agência Nacional de Petróleo, todos os processos referentes à venda de ativos da Petrobras, a fim de apurar todas as irregularidades apresentadas. Muita coisa que é trazida ao nosso conhecimento já tem uma investigação em andamento. E nós precisamos conhecer, porque no fundo, o que nós não podemos permitir é que qualquer investigação só alcance resultado daqui a 10 anos. Quando tudo estiver consumado. E aí, muitas vezes, fica difícil a responsabilização. A CPI tem o papel de investigar. Imaginávamos que a direção da Petrobras se apresentasse como colaboradora e não resistindo, não querendo trazer informações. Qual a razão do sigilo, se tudo é lícito e, segundo eles, é para o bem do país e para o bem da Petrobras? Se eles escondem, é porque temem. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Luiz Paulo e André Siciliano, que altera a lei que criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. O objetivo é prorrogar a vigência do FEF até 2020. Outra alteração foi a retirada do artigo 3º da lei. O texto isentava de contribuição para o fundo as empresas que aumentassem o faturamento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e, com isso, passassem a pagar mais ICMS. Com a aprovação, todos os beneficiários de isenções fiscais terão que repassar recursos ao fundo. A matéria segue para análise do governador. Na hora que suprime o artigo 3º, está suprimindo o artigo que informa, que decide que as empresas que conseguirem ano a ano pagar de ICMS mais do que 10% quando cotejado com o exercício anterior, elas ficariam dispensadas de recolher para o fundo. Porque se o fundo é um recolhimento de 10% e no esforço fiscal ela está conseguindo colocar nos cofres públicos mais de 10%, ficaria dispensado. Mas essa hipótese só abrange muito poucas empresas, principalmente as de grandíssimo porte. Porque numa crise, você cotejar contra o ano aumentar o ICMS de 10%, tem que ser uma empresa muito forte. Nós hoje revogamos o artigo 3º, então o FEF vale por 3 anos, na verdade um pouquinho mais de 3 anos, com a receita de 10% de todos os impostos concedidos. Então, adequamos as duas exigências que a Procuradoria da Fazenda Nacional fez, segundo o secretário de Fazenda, que seriam as últimas exigências para assinarem o acordo de recuperação do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa botar em dia o 13º salário, pagar as vantagens do pessoal da segurança e dar tranquilidade não só aos funcionários públicos ativos e inativos, mas também à população que precisa dos serviços
de educação, da universidade, da saúde e da segurança pública. Os deputados Tio Carlos e Bebeto querem obrigar os fabricantes de pipa a colocarem uma advertência na embalagem sobre a proibição do uso de linhas cortantes. O texto prevê o prazo de 1 mês para adequação à nova regra, além de multa em caso de descumprimento. A proposta foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. O que a gente tem que ter é responsabilidade e colocar ali, carimbado na pipa, enfim, que é proibido, quer dizer, mais do que isso, é uma arma soltar pipa com linha chilena. Isso vai com certeza nos dar pelo menos a certeza que ninguém pode ali dizer que desconhecia. Soltar pipa é um ato saudável, mas soltar pipa com linhas, com cerol e a linha chilena, que é uma arma, realmente é criminoso. A deputada Tia Ju quer conscientizar a população sobre os direitos da pessoa idosa. O objetivo da parlamentar é realizar campanhas sobre o tema no mês de outubro. A matéria aprovada ainda retorna a plenário para a segunda discussão. 4% das unidades habitacionais dos programas do governo do estado podem ser destinadas a mulheres vítimas de violência doméstica, do tráfico de pessoas ou de exploração sexual. O projeto da deputada Zeidan foi aprovado em primeira discussão. O Brasil hoje ocupa o 5º lugar no ranking dessa fatalidade, né? As mulheres são não só vítimas do tráfico sexual, mas também do assédio, da violência física dentro do seu próprio lar, na frente dos seus filhos. Então nós precisamos que com esse projeto de lei o Estado assuma nos programas habitacionais a garantia de que essas mulheres possam estar inseridas e possam ocupar aí a sua independência e sua inserção aí na sociedade. Escolas públicas e particulares poderão ser obrigadas a ter um exemplar do Estatuto da Criança e do Adolescente nas salas de aula. As instituições terão um prazo de 90 dias para se adequarem à nova regra. A proposta do deputado Benedito Alves ainda precisa passar por mais uma votação antes de virar lei. Ainda na pauta, projeto do deputado Carlos Mink, que cria um programa de atenção às vítimas de estupro. O texto também pretende criar mecanismos que facilitem a produção de provas contra os agressores. A matéria recebeu 6 emendas e retornou às comissões. E o deputado Zaqueu Teixeira quer alterar a lei que trata dos planos de cargos e salários dos servidores técnico-administrativos da UERJ. A proposta do parlamentar prevê jornada de trabalho de 24 horas semanais para os médicos do Hospital Pedro Ernesto. O novo texto também garante que a remuneração original dos profissionais seja mantida. O projeto aprovado volta a plenário para a segunda discussão. Hoje nós temos os médicos de um hospital de alta complexidade que recebem em torno de 4 mil, não passam de 5 mil reais, tendo que cumprir uma carga horária de 40 horas. Com essa aprovação, nós teremos o médico cumprindo uma carga horária de 24 horas, que é a carga que os médicos no estado cumprem. No próprio governo federal, a carga horária é de 20 horas, não é nem de 40, nem 24. Então é uma medida justa de valorização a esses profissionais que tanto se empenham, e principalmente nesse momento de crise, você vê o empenho pessoal dos médicos para que a população seja atendida na alta complexidade. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima.